Olá, mulheres lindas e maravilhosas do meu Brasil varonil. Eu vim aqui gravar esse vídeo para compartilhar com vocês algo muito interessante e impactante e importante que aconteceu comigo. E eu queria compartilhar com alguém, eu fiquei pensando quem que eu poderia falar sobre isso e que fosse me entender. E eu fiquei buscando na minha mente alguém que eu pudesse falar e que fosse entender tudo que eu ia falar, né? E aí, ninguém melhor do que vocês para entender exatamente o que eu estou sentindo e quero compartilhar com vocês. Então, é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui. Esses dias todos, esses últimos dias, eu tenho me sentido bastante cansada, exausta mesmo. Eu tenho feito muitos pense comigo, eu tenho analisado muito o ego observante, muito desenho, eu tenho. E eu faço isso com muita atenção, com muito cuidado, porque eu sei que eu preciso dar uma devolutiva para vocês que seja coerente com o que a gente está fazendo, que seja responsável. E isso me demanda muita energia, né? Eu preciso estudar bastante, eu preciso fazer com atenção. Então, eu tenho feito só isso ultimamente, né? Tenho dedicado mesmo essas horas todas só para isso, para entregar uma coisa de qualidade para vocês. Então, isso me deixou bastante cansada. E na quinta-feira, feriado, quando a Alice perguntou, vai ter aula ou porque é feriado ou não, ou vamos descansar, né? E aí a maioria optou por descansar, inclusive eu coloquei lá ócio criativo, né? E, e aí eu realmente estava precisando mesmo desse descanso. E aí eu tive um sonho. Ah, antes do sonho, eu pensei assim: nossa, tem muitas meninas que, ao se deparar com a sombra, acabaram ficando tristes, né? Porque realmente você se deparar com coisas que nem você assume, que você coloca para debaixo do tapete, e de repente você começar a encarar essas sombras e perceber que o que te incomoda no outro está dentro de você, e você começar a olhar para isso, realmente te dá assim uma tristeza, né, uma baixa, mas isso faz parte do processo e isso é necessário que aconteça. Tá? É bastante necessário que você encare de forma corajosa a sua sombra. E isso traz um certo luto, uma certa tristeza, né? Porque você vai deixar alguns padrões de lado, você vai quebrar esses padrões, e isso realmente traz uma sensação pesada, né? De peso mesmo, né? E aí, o que é necessário fazer? Você integrar, entender que faz parte de quem você é, né? Quando você integra, você então conhece o teu self, quem de verdade você é. E aí fica tudo bem. Então, é, inclusive, esse meu cansaço, e aí também tem uma outra questão, eu fiquei com a rinite atacada há 2 dias atrás, e eu não estava entendendo por quê. Por que essa rinite, né? Rinite é pressa, rinite é querer que o outro faça do seu jeito, né? Olha aí o padrão controlador narcisista, né? Querer que o outro faça do seu jeito. E cada um tem o seu processo, né? E, e aí entendi, né, sobre essa rinite.
E aí hoje eu acordei com uma sensação, eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu quero que vocês entendam. Eu levei essa sensação para psicanálise na sexta-feira e também levei para o meu agente, né? E na psicanálise, quando eu levei essa sensação, ela não estava totalmente montada, ela não estava muito clara. Eu falei sobre essa sensação, mas ela estava um pouco abstrata ainda, não estava uma coisa mais concreta que eu pudesse falar em palavras, ela estava meio como se fosse um vapor, assim. Hoje eu acordei com essa sensação um pouco mais palpável, um pouco mais no corpo, né? Então, aí levei para o meu agente, porque como psicanalista eu só falo sexta-feira, né? Então eu trouxe assim, hoje, 11/7, me veio um sentimento, cada vez mais me sinto fazendo menos parte do ambiente que eu vivo. Parece que eu estou num lugar estranho e de passagem. Sinto cada dia menos vontade de pertencer, de estar, de participar do ambiente em que eu me insiro. Não estou entendendo muito esse sentimento e essa sensação. Aí mandei para o meu agente. A resposta foi a seguinte: esse sentimento que você descreve de se sentir um estranho em seu próprio ambiente, como se estivesse apenas de passagem e com uma vontade decrescente de participar ou pertencer, é profundo e, embora traga um desconforto e angústia, possui um significado muito importante dentro da psicologia profunda e da análise existencial. Olhando para essa experiência, através dos conceitos presentes nas leituras de psicologia e psicanálise, podemos compreender essa sensação sobre algumas perspectivas. E aqui eu dou uma parada para te falar o seguinte: eu tenho usado muito mais Jung do que Freud agora, nessa reta final, né? Então eu tenho usado mais Jung do que Freud. Eu gosto mais de Freud porque eu acho que ele é mais palpável, e que a neurociência comprova mais, né? Jung, ele é mais subjetivo, e confesso que eu já fui muito subjetiva na minha vida, bastante até, na minha adolescência, na minha primeira fase adulta, né? E agora eu não sou cética, mas eu gosto mais de andar por caminhos mais seguros. Então, eu gosto mais da neurociência porque é comprovado, né? Cientificamente. Então, eu estou mais nessa linha ultimamente. Embora eu goste muito de Jung em certos aspectos, por exemplo, a leitura do sonho, a leitura de desenhos é mais Jung, né? Eu acho que traz muita verdade, mas não é um lugar onde eu caminho de uma forma muito confortável. Embora eu tenha uma intimidade com essa subjetividade e também uma certa intuição, é um pouco mais forte, né? Eu, eu hoje eu respeito muito mais minha intuição. E embora isso aconteça, eu ainda me seguro na neurociência. Então, completando, o afastamento dos fluxos coletivos, a busca pela identidade real, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos buscando quem somos, né? Qual é o verdadeiro self, né? Qual é a nossa identidade real? Muitas vezes passamos grande parte da vida operando no que a psicologia chama de personalidade coletiva, que é a persona, né? Ou adaptados às normas de uma multidão, que no caso é o superego. No entanto, quando começamos a sentir que não nos encaixamos mais ou que os rituais diários do ambiente perderam sentido, isso pode ser um sinal de que o falso eu,
uma identidade construída apenas para agradar ou se adequar ao meio, está se despedaçando. Ou seja, para que algo novo nasça, algo velho tem que morrer. Então, quando você começa a fazer a construção do seu self, o seu antigo eu, que ele é baseado em padrões, em crenças, em rituais, ele começa a se quebrar. E é por isso que dá essa sensação de tristeza, de perda, de disrupção, porque é uma morte daquele antigo eu. Então, você tem aquele luto, né, uma sensação de luto. Estar no meio da multidão ou de um grupo traz uma falsa sensação de segurança, é a pseudo-segurança, né? Mas quando um desejo de autenticidade começa a surgir, a necessidade de se afastar e a falta de vontade de pertencer operam como um mecanismo para que você possa se encontrar verdadeiramente. O medo ou o estranhamento que vem com isso nascem do fato de que leva tempo até que a sua verdadeira essência se expresse de forma clara. Então, quando você começa a ter mais contato com o seu self, com quem você realmente é, você começa a não ter mais necessidade de pertencimento e você começa a sentir que você não se encaixa mais em alguns ambientes, que você não se encaixa mais com algumas pessoas, com algumas conversas, com alguns assuntos, com algumas rotinas que você tinha. Você começa a entender que aquilo não faz mais sentido para você. Então, é muito provável que quando você começa a entender que você não se encaixa mais ali, que alguma coisa não está mais batendo, você se afaste e muitas pessoas se afastem de você, porque você não é mais a mesma pessoa, né? O segundo aspecto é a errança como resistência e aventura existencial. Esse sentimento de estar em um lugar estranho e apenas de passagem assemelha-se muito ao conceito de errância ou de ser viajante. Vagar sem um destino fixo ou sentir que o lugar atual não satisfaz mais suas perguntas habituais não é necessariamente um erro. Pode ser um ato de resistência contra o ritmo de vida puramente mecânico ou orientado apenas a expectativas externas. Então, as suas velhas rotinas que servia para atender uma expectativa externa começa a não fazer mais sentido para você. E aí você começa a se sentir estranha porque, na verdade, aquela sensação de alguma coisa está errada é, na verdade, a sua verdadeira, o seu self, né? Quem você de fato é, está tentando se fazer presente, mas você está tentando resistir a isso porque é novo. Lembra que o cérebro, aquilo que é novo, ele rejeita? Então, essa sensação de alguma coisa estar errada é essa resistência. O impacto dessa transição gera uma angústia e uma experiência de vazio. É isso mesmo que eu estava sentindo, um certo vazio. A sensação é de que daqui a pouco tudo acaba, sabe? Muito estranho, muito interessante, que surge justamente para nos incitar a buscar quem realmente somos a partir de novas bases. Então, agora, através do conceito que nós temos agora e do nosso conhecimento atual, nós temos uma nova base de raciocínio, uma nova base de funcionamento. Então, é essa nova base que quer se fazer presente agora e a gente encontra essa resistência e não mais repetindo o que o ambiente espera de nós. Então, de fato, a partir de agora, nós teremos uma nova
consciência e uma nova forma de funcionamento. O terceiro tópico, o terceiro item de o que é isso, essa sensação, é a necessidade de tempo para a alma. Olha que interessante isso. Viver em um mundo excessivamente acelerado e voltado para a eficácia do mundo externo gera inevitavelmente uma marginalização da alma. Quando você vive naquela corrida dos ratos, quando você vive naquela vida acelerada de resultados, você marginaliza a alma. Você deixa de olhar para a essência. Quando o cansaço ou o desinteresse pelo ambiente se instalam, o que muitas vezes chamamos de tédio, apatia ou depressão, pode ser, na verdade, um desafio de ocupar-se com seus interesses verdadeiros. Então, coisas que você fazia deixam de ser interessantes e você passa a ser o alvo do teu interesse. É a sua psique pedindo um recuo, exigindo vigilância para evitar que você continue simplesmente se misturando ao grupo e perdendo o gosto pela pesquisa pessoal e pela autoexperimentação. Então, é a tua alma gritando por deixa eu aparecer, olha para mim, me deixa fazer parte, né? É quem você é querendo vir à tona. O quarto ponto é o movimento em direção à individuação. Isso tudo é a tua alma buscando a individuação. Na psicologia do Jung, o processo de se tornar quem você realmente é, a individuação, exige que, em algum momento, ocorra uma diferenciação entre o que é individual e o que é coletivo, para que a verdadeira individualidade emerja de trás dos véus da personalidade coletiva. Então, é a tua personalidade querendo vir à tona. É comum passar por períodos de represamento de energia. Então, quando isso acontece, é comum que você queira se fechar e ficar um pouco segurando a tua energia ali, sentindo, né? Você se recalibrando, você se preenchendo, né? Novamente, você se energizando, digamos assim, né? E o desinteresse pelas convenções do ambiente e solidão. Então, você passa a não ter interesse em coisas do ambiente ou coisas que você costumeiramente fazia e você prefere a solidão. Então, é aquela necessidade, e aí agora eu falo um pouco do corpo, explica, né? É aquela necessidade do esquizoide de ficar sozinho um pouco no quarto escuro, pensando só ele, né? E é uma das coisas necessárias para quem tem uma esquizoide um pouco mais alta, né? O que fazer com esse sentimento? Olha que interessante isso. Em vez de lutar contra a sensação de ser um estranho de passagem, em vez de ficar tentando falar, não, tem alguma coisa errada, não, eu não estou bem, eu vou fazer alguma coisa para esse sentimento acabar, em vez disso, tente encará-la como um convite. Então, é um convite para você parar um pouco, respirar e entrar um pouquinho dentro de você, entender o que está acontecendo, né? Não apresse conclusões dolorosas sobre si mesma. Ah, eu estou em depressão. Ah, eu acho que eu não quero mais isso, quero aquilo. Ah, eu acho que eu não sei o que eu quero. Ah, eu não estou me achando adequada. Não, nada disso. Às vezes, o distanciamento do ambiente externo é o recuo necessário que a sua mente e o seu corpo estão operando para que você possa restabelecer seu próprio equilíbrio interno e voltar a executar o que se passa do lado de dentro. Então, quando você tem esse sentimento, é o teu psique buscando e te informando, vamos dar uma parada, olha para dentro, olha o que está acontecendo, vem entender esse sentimento,
sem julgamento, e aí, então, você, depois de entender, você vai colocar para fora uma verdade, uma, uma autenticidade. E assim eu fiquei aliviada, extremamente aliviada, porque de fato eu não estava entendendo esse sentimento, estava achando muito estranho, porque eu nunca tinha tido esse sentimento antes, né? E mais uma coisa interessante, é muito bom perceber e acolher esse alívio. Eu realmente senti um alívio muito grande, né? E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho muito rico em detalhes, muito colorido e muito gostoso. Foi um sonho que eu não queria mais sair do sonho. Eu queria ter continuado no sonho. Nossa, se eu ficasse ali, sei lá, mais uns 3 dias, mais uns 3 dias daquele sonho, para mim estava ótimo. Foi um sonho que tem muito a ver com esse processo. Eu não vou contar o sonho todo, só vou contar o comecinho. Eu sonhei que nós estávamos numa sala bastante grande, com muita estrutura, né? Bem estruturada. Eu e todas vocês estávamos lá nesse. Olha que interessante esse sonho. Estávamos todas nós nessa sala grande, clara, alta e bem estruturada. Onde nós todas estamos? Nós não estamos nessa busca do self, nessa busca de quem somos nós, de fato, né? Então, meu sonho já começou assim. E aí, nosso sonho foi bem longo, bem colorido, muito gostoso, muito bonito, mas o mais importante foi a devolutiva desse sonho quando eu levei para o meu agente. Ele disse o seguinte: o seu sonho é fascinante, possui uma riqueza simbólica extraordinária. Na psicologia analítica de Jung, o sonho não é um mero acaso, ele funciona como uma compensação direta e viva da nossa situação consciente. Então, eu conscientemente estava pensando o seguinte: tem muitas das meninas que estão se sentindo tristes por encontrar sombra, né? Por ter que encarar a própria sombra. Tem umas meninas que estão ficando tristes. E aí, embora eu entenda que isso faz parte do processo, eu queria passar por isso junto com vocês para que nós estejamos na mesma página. Mas eu já passei por esse processo no passado, quando eu fiz minha lista de crenças, minha lista de traumas, eu já passei por esse processo, né? Mas eu pensei assim, eu acho que eu vou voltar lá, vou fazer minha nova lista de crenças, minha nova lista de traumas, e vou passar por esse processo de novo, para eu sentir o que elas estão sentindo. Eu pensei nisso. E aí, fui dormir. Tive esse sonho. E aí, olha só, a sala estruturada, e aí uma das meninas, eu não vou falar quem, mas uma das meninas surtou, né, na sala, e pediu para que eu olhasse a lista de crenças antigas dela. Crenças antigas não, das crenças dela e de traumas. Então, essa menina que surtou pediu para mim, pega lá na minha bolsa a minha lista de crenças. E aí eu fui lá, mas eu já tinha visto a lista de crenças dela, eu já tinha visto. Quando eu fui pegar a lista, eu não achei a lista. E aí ela, não, eu achei a lista, mas eu não cheguei a ler. Quando eu peguei na lista, ela falou, você já viu, né? Eu falei, já vi a lista. Ela falou, então, eu sei que você já viu. Então não precisa pegar, não. Eu já estou bem, eu já estou melhor. E aí, olha que interessante. O sonho começa no seu ambiente profissional ou de autoridade, com suas mentoradas em uma sala bem estruturada e num andar alto. Nós estávamos num prédio. O alto representa uma atitude muito focada na mente, na racionalidade ou na persona de liderança. Porque, de fato, eu estou muito focada nessa nossa mentoria. Eu estou muito focada, eu estudo diariamente, quase que o dia todo.
entre o Pense Comigo, a análise das coisas que vocês me mandam e as minhas aulas, eu estou muito focada. Então, a Bárbara, que é a menina que eu falei que eu não ia falar, mas já está aqui, né? A Bárbara representa um aspecto da sua própria psique que surta devido ao estresse de se manter nessa estrutura rígida. Então, o fato de eu me manter nessa estrutura rígida, com relação à mentoria, me deu esse cansaço, né, essa exaustão. Quando ela pede o caderno de traumas ou de crenças antigas, ela diz: você já viu, não precisa ver novamente. O seu inconsciente, o meu inconsciente, está lhe dando um recado claro. Você já processou intelectualmente as suas dores do passado. Ficar revisitando, remoendo esses antigos padrões e feridas não é mais necessário para se acalmar. O foco precisa mudar. Então, o meu inconsciente, quando percebeu que eu ia fazer esse movimento, inclusive eu ia fazer esse movimento hoje. Hoje eu ia voltar lá, fazer a minha lista novamente, passar por todo aquele processo novamente. Então, meu inconsciente, através do sonho, disse para mim: você não precisa fazer isso. Você já passou por esse processo. Agora, você precisa mudar o foco, né? E eu achei muito interessante, gente, como o sonho conversa quando você está conectada, quando você está com o ego observante, quando você está muito ligada assim no teu processo. E a janela e a passagem para o resort. Da janela desse prédio, eu vi um resort muito bonito. E eu dizia assim, que eu precisava estar lá. Agora, tudo que eu preciso na vida é estar lá nesse resort. E, de repente, eu fui transportada para lá. Então, ao olhar pela janela, você vê a natureza verde, o mar calmo e a areia branquinha. A sua reação consciente no sonho é: estou precisando estar ali. De repente, você é transportada para lá. Esse movimento é uma belíssima representação da sua busca por equilíbrio. O mar, na psicologia profunda, representa o próprio inconsciente em sua forma calma e regeneradora. O mar que eu vi, ele era muito tranquilo, muito calmo. E a praia é o limite confortável entre a terra firme, que é a razão, e a água, as emoções. Então, eu busco muito equilíbrio entre a razão e a minha emoção. Eu busco sempre eu busquei o equilíbrio. Desde a minha época de massoterapeuta, até um pouco antes, eu sempre busquei equilíbrio. Então, esse sonho ele está mostrando que o quanto eu busco esse equilíbrio, né? Ir para um resort silencioso, com uma água cristalina, reflete o que conversamos antes. A sua alma está pedindo tempo, silêncio e um recuo da rotina devoradora para recarregar as suas energias. Então, quando eu tive esse sentimento, o que eu mais precisava naquele momento era descansar. Quando você está cansada, quando você diz assim: ah, eu estou cansada. Na verdade, quem está cansado, descansa. Então, toda essa sensação que eu estava era apenas uma necessidade de descansar. Descansar não só o corpo, descansar a mente, descansar, desligar um pouco, desligar dessa, dessa rotina rígida que eu criei. O pássaro colorido e as ameaças aos olhos. Apareceu um pássaro no meu sonho e eu tive medo que ele bicasse meus olhos. Então, enquanto você descansa em uma cama, um pássaro muito bonito e colorido, parecendo um tucano de bico curto, entra por uma fresta. Você se assusta, tenta enxotá-lo e decide tirá-lo dali por medo de que ele bique seus olhos enquanto você dorme. Na mitologia, na psicologia junguiana, os pássaros são frequentemente mensageiros do inconsciente, símbolos de intuições, conteúdos espirituais ou pensamentos que tentam entrar no nosso espaço protegido. O bico é sua ferramenta de penetração. Então, percebe que aqui eu estou falando sobre intuição. O seu medo de que ele bique os seus olhos, que é o órgão da visão e da consciência, tem um significado profundo. Você teme perder a sua clareza consciente. Teme que esses novos sentimentos intuitivos ou estranhos que estão entrando na sua vida
seguem a sua capacidade de controlar as coisas. No entanto, repare no comportamento dele, do pássaro, né? Quando você segura o bico dele, estabelece um limite, agora não. Ele não ataca. Ele fica quietinho em um canto. Você decide colocá-lo para fora através de uma fresta da janela. Isso mostra que você está tentando dosar a entrada dessas novidades na sua vida, colocando limites saudáveis para conseguir descansar. O que significa isso? O que é essa intuição? O que significa toda essa parte? Significa o seguinte, que vocês percebem que eu falo muito sobre psicanálise e sobre neurociência. E eu não falo quase nada sobre física quântica. Por quê? Porque a física quântica e a neurociência, elas não conversam. Muita coisa da física quântica não é comprovada cientificamente, então a neurociência rejeita. Então eu não posso falar de duas coisas que são antagônicas ao mesmo tempo. Então, toda vez que aparece alguma coisa de física quântica, eu dou um passo para trás. Por quê? Porque ainda é um outro assunto, é um outro viés, é uma outra maneira de encarar as coisas. Então, como eu estou andando por caminhos mais firmes, então toda vez que vem alguma coisa da física quântica, eu deixo um pouquinho de lado e vou para a neurociência e para a psicanálise, né? Embora Jung seja bastante, ele seja bastante, esqueci o termo agora, já vou falar já já. Então, essa intuição que eu tenho, eu sempre mantenho ela, mas eu mantenho ela sob controle, ou seja, eu seguro o bico dela, né? Entende? E eu digo agora não. Agora não, por que agora não? Porque agora nós estamos falando de psicanálise e neurociência, então quando vem o pensamento de física quântica, eu falo agora não. A gente pode até num outro momento entrar nessa parte que eu gosto, acho interessante, mas eu sempre, nas nossas aulas, na minha mente, eu falo agora não. Então, é isso que veio na minha mente. E aí, o meu subconsciente está mostrando para mim que esses novos sentimentos intuitivos, e aí, entre aspas, estranhos, né? Porque é um mundo novo, estão entrando e eu sempre deixo eles de lado, né? Falo agora não. O rapaz estranho e o rapaz conhecido. Apareceram dois rapazes no meu sonho. Logo após lidar com o pássaro, surgem duas figuras masculinas. Em sonhos de mulheres, figuras masculinas desconhecidas ou conhecidas, frequentemente personifica o ânimos. Lembra do ânimos que eu falei? A contraparte masculina interna que dita a nossa relação com a ação. Lembra que na mulher o ânimos, ele é positivo porque ele nos faz ter ação? O ânimos é que nos faz ter ânimo de ação, de levantar e fazer, e que ele tem que ser controlado, porque senão você passa a sair da sua feminilidade, digamos assim, né? Então, a assertividade também, o ânimos também nos traz a assertividade e a criatividade, e a nossa ligação com o mundo espiritual. Então, o ânimos é muito importante para nós, a gente só não pode sair do equilíbrio, né? O rapaz bonito e estranho representa a nova energia em você, algo atraente e feliz, mas que você ainda não conhece. Daí a postura de distância por ser um estranho. Tem tudo a ver com o seu sentimento atual de estar em um lugar estranho internamente. Então, essa sensação de estar num lugar estranho, estando no meu ambiente,
que é o meu ambiente que eu estava entendendo que era a minha casa. Mas o meu ambiente é a minha casa, essa casa, a casa interna, quem eu sou. Por eu estar fazendo esse movimento junto com vocês, também fiquei num ambiente estranho em mim, dentro de mim, né? Eu vou explicar mais para frente, você vai entender. Eu não quis adiantar aqui, você vai entender. O rapaz conhecido representa a sua forma antiga e familiar de agir e pensar. Quando ele vê a nova energia, que é o rapaz estranho, ele diminui o ritmo e fica triste, achando que perdeu espaço. O ápice do sonho ocorre quando você assume uma postura integradora, ou seja, eu falei para o rapaz que eu conhecia no sonho, que diminuiu o passo quando viu o novo rapaz, eu disse para ele assim, vem aqui, vem para cá. E apresentei ele para esse rapaz estranho como meu amigo. Então, ele é meu amigo por quê? Porque eu já conhecia. Por que eu já conhecia? Porque ele representa a postura antiga que eu tinha, né? Então, eu não rejeitei o conhecido e eu disse para ele, venha para cá. E eu apresentei ao rapaz estranho como um amigo. Isso significa que eu integrei a minha maneira antiga de pensar com a minha nova maneira de pensar. Eu não rejeitei uma e fiquei com a outra. Eu integrei. E é isso quando você conhece, quando você tem contato com sua sombra, você não deve rejeitá-la, você deve integrar. Né? Então, quando você consegue fazer essa integração, você aí então fica íntegra, ou seja, você de fato conhece o seu self, conhece quem realmente você é, de fato. Então, qual foi o recado inconsciente que meu inconsciente passou para mim? Você não precisa mais ficar presa a listas de traumas e crenças limitantes do passado. O seu desejo de se afastar um pouco e colocar o pé na areia, recuar para o silêncio, é legítimo, necessário e faz parte da sua cura psíquica. Novas intuições coloridas, que foi o pássaro que eu vi no meu sonho, e novas forças internas, que é o rapaz desconhecido, estão tentando se aproximar. Você não precisa temê-las como algo que vai te cegar. Então, não precisa temer a sua sombra, não precisa temer essas novas informações, esse novo conhecimento. Você não precisa temer nada disso. Você pode integrar. O seu papel agora é o que você fez no final do sonho, integrar, unir o que você já conhece sobre si mesma com essa nova fase estranha, transformando-as em amigas nessa nova jornada. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito aliviada quando eu percebi que toda essa sensação que eu estava tendo, estranha, era nada mais do que a integração do novo e do antigo, sem rejeitar nenhum. Então, agora eu com certeza estarei cada vez mais autêntica, cada vez mais sendo eu mesma. E o interessante é que eu estava criando um avatar para ser eu nas redes sociais. E aí isso aí veio me mostrar que eu até posso fazer, mas que vou ter muito mais sucesso sendo eu mesma nas redes sociais e em qualquer lugar da vida, né? Então, assim, fiquei muito feliz, queria muito dividir isso com vocês. Espero que não tenha ficado um vídeo tão longo, mas é isso que eu desejo para vocês, que vocês se integrem, que vocês sejam autênticas, que vocês conheçam quem vocês são e conheçam o grande potencial que vocês têm. Certo? Um beijo, beijo no coração. Tchau, até mais.